Olá pessoal, eu já tinha gravado uma aula com vocês sobre a questão da revisão de prova. Agora a gente vai iniciar a matéria de P2 trazendo algumas questõezinhas, né, que a gente deve reforçar mais, né. Tá tudo no material de vocês, tá? Que é esse material aqui. Validade da condenação anterior. O quinquênio depurador, que são 5 anos, né, da reincidência, multi-reincidência, quem ostenta 3 ou mais condenações definitivas, em regra pelo mesmo delito, tá? Discute-se muito também a constitucionalidade da reincidência. A Defensoria Pública defendeu por muito tempo que seria um direito penal do autor e não do fato, que é bis in idem. Tem várias questões aqui discutíveis, tá? Professor, isso é importante para eu na prova da OAB? Não, isso é importante, por exemplo, se eu quero fazer uma prova de defensor público. Aí sim, eles vão cobrar, inclusive, talvez a sua posição. Qual é a tua posição sobre a reincidência? Você, como defensor, você tem que falar, olha, eu entendo que é inconstitucional, né, etc. Tá? Progressão de regime. Nós tivemos vários sistemas, né, o sistema que prevaleceu é o sistema inglês ou progressivo, muita gente chama de holandês também, tá? Falamos um pouquinho isso no início, né, nas primeiras aulas, mas é um sistema progressivo, tá? A ideia é, eu individualizo a pena na fase executória, ou seja, por isso que eu tenho dosimetria. Matou com uma faca é uma coisa, matou com um tiro é outra, matou a paulada é outra, matou a tijolo é outra, matou com veneno é outra. Cada forma de matar, eu até brinco na sala de aula, eu falo, olha, morreu vivo, mas todo mundo vai morrer. Agora, tem formas de morrer que são melhores, né? Morrer, sei lá, tomando pedrada é muito pior do que você morrer numa eutanásia, por exemplo. Você está lá com 95 anos e alguém desliga o aparelho. É homicídio? Tá? Não existe eutanásia no Brasil. Existe, mas quer dizer que é crime eutanásia no Brasil, tá? Então, cara, existem formas de morrer e cada um vai receber a pena que merece, a pena individualizada. Mas, durante a execução de pena, eu vou dando gostinhos de liberdade para o sujeito. Primeiro, você está no regime fechado, vamos supor. Então, você fica preso, não sai de lá de jeito nenhum. Depois, você vai para o semiaberto. Você só dorme no presídio, sai de manhã para trabalhar, volta à noite. Então, você vai dando liberdade aos poucos para o sujeito. E depois de um tempo, ele vai pegando gosto pela liberdade e com o tempo ele vai tendo, né, essa liberdade dada a ele, confiada a ele, e ele vai pegando gosto pela liberdade e ele sabe que se ele errar ele vai voltar para a cadeia. Então ele cumpre a pena, cumpre os requisitos para que ele possa permanecer em liberdade o mais tempo possível, tá? Como que se dava a progressão de regime? Antes era muito fácil, todo mundo sabia de cor. Regra 1/6, se é crimes hediondos 2/5 e 3/5 se reincidente. Era fácil. Agora mudou. E aqui que está a complicação, tá? E aqui que caiu muito nas provas, que mudou recente, mudou em 2019, na época o Sérgio Moro pegou e mudou tudo isso daqui, tá? Antes era fácil, agora ficou mais complexo. Ficou em porcentagens, tá? Até hoje eu não decorei isso e nunca vou decorar isso aqui de novo. Antes era fácil, eram 3, 4, agora é um monte, tá? Tem essa tabela do 112 que alterou. 16% de pena se for primário e o crime tiver cometido sem violência. 20% se for reincidente em crime cometido sem violência. Então, se é reincidente é uma, se é com violência ou sem violência é outra. Então, é duro, tá? 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa. Então, assim, sem violência e o cara é primário, 16%. Então, se ele tem 100 dias de pena, ele cumpre 16 dias e progride de regime. Se ele está no fechado, ele vai para o semiaberto. Se ele está no semiaberto, ele vai para o aberto, tá? 20% de pena se ele for reincidente em crime cometido sem violência. Então, um furto, por exemplo, mas ele é reincidente, ele tem vários furtos, é 20%. 25% se ele for primário e for um crime com violência, um roubo, por exemplo, ele praticou um roubo, mas ele é primário, 25%, tá?
30% se ele for reincidente em crime ele é reincidente em roubo. 30%. 40% se ele é condenado pela prática de crime hediondo e se ele for primário. O que são crimes hediondos? Deixa eu pegar a lei de crimes hediondos. A lei 8.072, ela trata de alguns crimes hediondos. Quais são? São crimes mais graves, tá? Por exemplo, são crimes considerados hediondos. Quais crimes do Código Penal? Tem aqui homicídio, quando em grupo de extermínio, lesão corporal dolosa gravíssima, seguida de morte, o roubo pela restrição da liberdade, qualificado pela... Esses crimes a gente vai estudar agora? Não. A gente vai ter uma matéria, Direito Penal Parte Especial, que chama Direito Penal dos Crimes em Espécie. A gente vai falar só sobre esses crimes, tá? Sobre todos os crimes, homicídio, furto, roubo, tá? A gente vai tratar todos os crimes. Esse é o momento. Mas vocês precisam saber que existe uma lei de crimes hediondos que traz alguns crimes piores, tá? Tráfico internacional de arma de fogo, organização criminosa, tá? Homicídio, quando em grupo de extermínio ou qualificado. Então, alguns crimes mais graves, eu tenho que ser considerado um crime hediondo, que é um crime pior, tá? Então, se for pela prática de crime hediondo primário, 40%. 50% condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, tá? Se ele for primário, tá? Então, o homicídio qualificado é um crime hediondo com resultado morte, tá? E vedado livramento condicional. A gente já viu que é livramento mais para frente. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa, tá? 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo, ele tem 2 homicídios qualificados. Meu amigo, para sair vai demorar. Então, de 100 dias, ele passa 60 presos para aí poder progredir de regime. Se são 10 anos, ele passa 6 anos preso para poder aí progredir de regime. Tá? 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Tá? Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá progressão de regime se tentar boa conduta carcerária. Não adianta o cara ser um inferno na cadeia, tá? Meter fogo em tudo e aí tocar o pau lá e não adianta, ele tem que ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, tá? Então o cara tem que ter um bom comportamento carcerário para poder progredir de regime, tá? A progressão de regime, o que é? Eu tenho um regime fechado, que a gente já falou, um local. O que é o regime fechado? O sujeito fica preso em um local de segurança máxima ou média, tá? Ele fica lá preso o dia inteiro, tá? Pode trabalhar? Pode, dentro do presídio, tá? No semiaberto, ele começa a ganhar um pouco mais de liberdade, né? Ele vai para um estabelecimento agrícola, uma colônia agrícola ou uma colônia penal mesmo dentro da cidade. O que ele faz? Ele tem uma liberdade maior. Ele pode sair para trabalhar, tá? Sem problema nenhum. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor, tá? Então eu preciso ouvir o Ministério Público e também o defensor público, tá? Para poder fazer a progressão de regime, tá? Não se considera hediondo equiparado o crime de tráfico de drogas, tá? Existe uma discussão muito grande, né? Porque lá na lei de crimes hediondos fala do tráfico de drogas, né? E aí ficava aquela discussão, puxa, mas e o parágrafo 4º, que é o mula, né? A gente vai ver mais pra frente, quando a gente dá a lei de drogas e tal. E o mula? O mula, ele não se encaixa, tá? Então, cadê o tráfico aqui? Falava do tráfico. Aqui. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Então, o mula, né, que é o parágrafo 4º da Lei 11.343, ele não se encaixa. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Quando o cara não
integra organização criminosa, quando ele não tem uma grande quantidade de droga com ele, é aquele cara que não é o chefe de organização, é o coitado que foi pego ali para carregar droga. Ele tem uma pena menor, uma redução lá do parágrafo 4º, mas a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente estudar a lei de drogas. Tem essa tabelinha aqui no material para facilitar para vocês, tá? Para que vocês meio que decorem isso. Porque queira ou não, gente, os caras são bem corno mesmo de cobrar. Ah, se o sujeito é primário e sem antecedentes, qual é a progressão de regime? 2 pontos. Tem que saber, tá? Pelo menos algumas, assim, as principais, tá? Vocês têm que saber, tá? É duro, mas às vezes cai e eles cobram, tá? Fazer o quê? Tá? Então, o pacote anticrime, ele veio fazer muitas dessas modificações, principalmente em progressão de regime, ele veio piorar, né, a verdade, a progressão de regime. No material tem algumas questões de jurisprudência também, tá? Que sempre são trazidas, ainda mais com essas novas mudanças que foram feitas através do pacote anticrime, tá? Regressão por salto. O que é a progressão ou regressão por salto? Tá? A progressão, ela não pode ser realizada per salto, nem a regressão. O que isso quer dizer? O sujeito está no regime fechado. Ele não pode progredir direto para o aberto. Ele tem que ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E assim é a mesma forma ao contrário. Se ele está no aberto e ele descumpriu o regime aberto, ele tem que ir para o semiaberto e não ir direto para o regime fechado. Per saltum, por quê? Porque não pode saltar. Então, se o cara está no fechado e eu tenho o semiaberto e tenho o aberto, ele tem que passar uma escadinha. Ele não pode fazer isso daqui, ó. Isso aí não pode, tá? Então, primeiro a escadinha, não pode ir direto de um para o outro, tá? Por isso, per saltum pegaram esse nome, tá? A lei de crimes hediondos, de novo, é importante dar uma lida, porque vocês têm que saber ali os principais crimes hediondos. A gente vai chegar um momento, vamos estudar a lei de crimes hediondos, quais são os crimes, tratar de um por um, mas basta dar uma lidinha na lei 8.072 para a gente ver, né, qual que é, qual que não é. Tá? Uma outra mudança legislativa que trouxe aqui também é na prisão domiciliar. Tá? O que é a prisão domiciliar? Em algumas circunstâncias, a legislação ela permitiu que o sujeito ficasse preso em casa. Simples assim. Tá? Então, quais as circunstâncias, por exemplo, né, que alterou? A gestante, mulher que foi mãe ou responsável por pessoas com deficiência, tá? E outras questões de saúde. Cuidado, tá? No CPP é uma regra, na LEP é outra. E que isso muda na minha vida, professor? Muda muito. Por quê? Eu tenho 2 formas de prisão. A primeira delas, a prisão processual. O que é a prisão processual? A prisão que está no CPP. Quais são as prisões processuais? Eu tenho prisão temporária, tenho prisão em flagrante, mas principalmente prisão preventiva. O que é a prisão preventiva? A gente vai ter que falar um pouquinho de CPP aqui para a gente poder avançar. No 312 do CPP, eu tenho lá deixa eu buscar o 312, o próximo aqui, ó. A prisão preventiva deverá ser decretada com garantia de ordem pública, ordem econômica, conveniência de instituição criminal ou assegurar a lei penal. Vamos supor, o cara é multireincidente. Ele todo dia... Eu tive um caso com um cara que ele furtava fios elétricos. Ele furtou uma vez, furtou 2, furtou 3, furtou 4. Teve um dia que eu fui soltar na delegacia, que o juiz já tinha mandado soltar, e eu fui levar lá. A gente tem que esperar o oficial, né? A comunicação do fórum, mas eu fui levar lá já... para já ir adiantando. Levei lá pro cara. E aí ele falou pra mim, falou, olha, cara, ele falou, pô, doutor, pô, Pedro, soltou de novo? Eu falei que soltou. Eu acho que era a 2ª ou 3ª vez que aquele escrivão tinha prendido aquele cara. Ele falou, mas de novo? Eu falei, de novo, cara. Então, nessa circunstância, por exemplo,
que o sujeito ele é multirreincidente, embora seja um crime besta, pequeno, como um crime de furto, ele furtava alguns fios e não era fios assim de um hospital, por exemplo, era fios de lojinha. Ele ia numa lojinha, catava 2 rolos de fio, colocava na bolsa e ia embora. E aí ia vender em ferro velho, sabe? Para uso de droga, enfim. Nessas circunstâncias, né, eu posso manter o cara preso mesmo que ele não tenha uma sentença contra ele. Por quê? Porque se eu soltar ele, ele vai voltar a cometer crime de novo. Tá? Por conveniência da instrução criminal, por exemplo, o cara está ameaçando testemunhas. A testemunha vai no juiz e fala: juiz, eu não aguento mais, cara. O cara tá todo dia na frente da minha casa me ameaçando. O juiz vai falar assim: então tá, vamos prender ele. Durante o processo, no decorrer do processo, mesmo que ainda não saiu a sentença, ainda está correndo o processo, ele está apresentando defesa, vai marcar audiência para ouvir as testemunhas, está correndo o processo. Só que o cara está lá ainda ameaçar as testemunhas. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. Qual que é a circunstância aqui? O cara está querendo ir embora. O cara está pensando em fugir. A Polícia Federal pegou ele embarcando num avião, lá indo para dentro do Paraguai. Tá? Eu também prendo ele durante o decorrer do processo. Tá? São as hipóteses do CPP de uma prisão processual preventiva. A gente vai entrar mais para frente, quando a gente tiver a aula de processo penal, nas nuances da prisão preventiva. É uma aula inteira só de prisão preventiva. Tá? A gente tem que saber o básico aqui para quê? Para analisar a prisão domiciliar do CPP. Quando for prisão preventiva, quando for prisão no decorrer do processo, eu tenho essas hipóteses aqui a serem aplicadas. Quais são? Está lá no 317 e 318. Maior de 80 anos, prisão domiciliar. Extremamente debilitado por motivo de doença grave, prisão domiciliar. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoas... Vamos devagar? Maior de 80 anos. O cara tem maior de 80, não tem o que fazer, o cara vai ficar preso em casa. Tá? Na prisão processual, durante o decorrer do processo. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. O cara tem uma AIDS, por exemplo, que o cara morre, não morre. O cara tem uma questão de cardiopatia, que o cara morre, não morre. Essas circunstâncias mandam o cara para casa. Tá? Cuidado, se for uma doença simples, tá? Dentro dos hospitais, dos presídios tem um hospital. Tá? Professor, tem uma estrutura? Não tem. Tem um médico que vai lá de manhã ou à tarde e atende ali acontece muito surto, tá? Às vezes Covid, quando teve. Tem uma outra doença pulmonar que sempre dá, porque são doenças geralmente que como eles estão muito agrupados, um passar para outro e vira um inferno, tá? Então, como que funciona aqui? Se é uma doença mais simples, não precisa mandar o cara para casa, tá? Cuida lá mesmo dentro do hospital. O juiz o cara passa os remédios, passa tudo bonitinho, tá? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menores de 6 anos ou com deficiência. Então, se a pessoa tem um filho de 6 anos ou cuida de alguém que tem menos de 6 anos, minha irmã deixou meu filho para eu cuidar, o filho dela para eu cuidar, sou eu que cuido, ele tem 2 anos, eu vou ficar preso também em casa. Isso quer dizer o quê? O juiz pode colocar a tornozeleira? Pode. Se algum policial me ver na rua, ele vai constar lá como se fosse um mandado de prisão, tá? Por quê? Porque eu tenho que ficar na minha casa, eu não posso sair da minha casa, tá? É uma prisão domiciliar, eu tenho que ficar preso na minha casa, tranco a porta, não saio para lugar nenhum, tá? Gestante, eu tô grávida, eu também vou ficar em casa. Mulher com filho até 2 anos de idade incompletos. Se eu sou mulher e eu tenho um filho menor de 12 anos, sobre regra, eu tenho que ficar preso na minha casa também. E homem somente se ele for o único responsável pelos cuidados do filho, tá? Se ele tiver outra pessoa que cuide do filho, a mãe, por exemplo, a mãe vai efetuar os cuidados, tá? Se não tiver a mãe, não tiver ninguém que cuide do filho, ele vai ficar em casa. Muito difícil comprovar isso aqui, tá? Porque os juízes falam que não ficou comprovado que ele é o único responsável por cuidar da criança. Como que eu comprovo que ele é o único responsável? Aonde que eu pego esse documento que fala lá, ele é o único responsável pelo cuidado das crianças? É difícil. Uma vez eu juntei
a certidão de óbito da mãe. A mãe tinha morrido. Juntei que ele trabalhava, juntei a carteira de trabalho dele, juntei que ele tinha um filho e o juiz falou assim que não ficou comprovado que ele era o único responsável, que poderia ter avó, que poderia ter avô, que poderia ter vizinho. Eu falei, Jesus do céu, não é possível. Enfim, mas às vezes a lei traz uma coisa tão bonita, mas na prática os juízes acabam não aplicando, né? Detalhe, magistrados, membros do MP, Defensoria e da Advocacia têm direito à prisão em estado de sala maior. Caso não exista, deverá ficar em prisão domiciliar. Por que não tem? Vocês acham que, vamos supor, eu sou magistrado, eu sou promotor, eu sou juiz, tá? Eu sou advogado. É interessante para a OAB ou para os juízes, né, construir uma prisão de sala de Estado Maior? É interessante para o Estado, porque a maioria desses os desembargadores, né, são todos juízes, mas deputados, senadores, políticos em geral, muitos são advogados, né? Muitos são ex-juízes, muitos são membros do MP, Defensoria, formados em Direito. Você acha que é interessante para eles construírem uma sala de Estado maior? Não é. Por quê? Porque se eu for preso eu quero ir para casa, cara. Eu quero ficar no presídio numa sala melhorzinha não, tá? Então o que acontece aqui? Não existem essas salas de Estado maior. Por quê? Porque o Estado não tem o interesse de fazê-las. Tá? Então, sob regra, advogado, membros do MP, da Defensoria e magistrados, se forem presos, também têm direito à prisão domiciliar. Se tiver sala de Estado maior, eles fiquem. O que é uma sala de Estado maior? É uma prisão? Mas é uma prisão com uma condição muito melhor, tá? Vou procurar aqui ver se tem fotos. Estado maior. Tem que ter um banheirinho separado, tá? Vamos ver se tem até fotos aqui. Ó, percebe que não é uma prisão igual a prisão que a gente vai na PED mais pra frente, né? Mas lá o que acontece? É um quadrado que tem uns cimentos na parede. O cara dorme ali, meu amigo. O banheiro é o quê? É um buraco embaixo e o cara faz tudo ali, tá? E um cano que vem de cima e o cara toma banho ali. A sala de Estado Maior é uma sala com um presídio com conforto maior, tá? Eu tenho uma cama mais bonitinha, eu tenho um local aqui pro cara sentar, uma pia, um banheiro, tá? Não tem um buraco no chão que um cano cai. Então, assim, a ideia é ter uma sala muito mais confortável, tá? Como se fosse uma casa simples, pro cara ficar ali, tá? Aqui, ó, um sofá, um negócio bem mais confortável para que essas pessoas que são envolvidas ali com o crime, que em tese o promotor pediu condenação de muita gente, o juiz condenou muita gente, o advogado trabalhou contra e a favor a muitos presos. Então esses caras têm que ficar separados pela atuação profissional que eles fazem, tá? E obviamente o juiz como que ele vai fiscalizar isso? Utilizando um monitoramento eletrônico, tá? A prisão domiciliar da LEP, da Lei de Execução Penal, qual que é a diferença aqui? No CPP é a prisão preventiva sobre regra, prisão processual durante o processo. A partir do momento que saiu a sentença do cara, aí já pula para a LEP, que é a Lei de Execução Penal, tá? Aí as hipóteses mudam. Na LEP, tá? No cumprimento de pena, na execução penal, as hipóteses são diferentes. Maior de 70. Então, se o cara tiver 75 anos e ele for preso preventivamente, tá? Aqui a regra é o quê? Maior de 80. Então, ele não fica em prisão domiciliar. Ele fica preso. A partir do momento que ele tem 70, ele vai para prisão domiciliar. Por quê? A partir do momento que ele ganha a sentença, ele vai para prisão domiciliar porque ele é maior de 70. Qual que é a lógica aqui? Nenhuma. É porque atualizaram o CPP e não atualizaram a LEP. Esqueceram de atualizar. Mas já vão atualizar isso aqui e vão botar 80 ou mais. Tá? Não tem lógica um ser 80 e um ser 70.
Porque não foi atualizado isso aqui, atualizaram só o CPP. Porque o grande problema, a grande preocupação é a prisão processual. Porque a prisão processual é moda no Brasil. O juiz prende muita gente processualmente, tá? O que não era para ser feito, mas fazem. Então a grande preocupação é aliviar a prisão processual. Por isso que mudaram lá e esqueceram de mudar na LEP. A maioria desses presos, gente, muitos são inocentados no final do processo, muitos têm uma pena tão baixa que acaba ganhando a liberdade. Então, assim, o que acontece? A prisão processual virou moda. Tráfico aqui, tráfico é cadeia, acabou, mete prisão processual. E não era para ser assim, né? Então, os advogados hoje estão indo muito nos tribunais em Brasília, existem reclamações gigantescas dos ministros de Brasília, porque os juízes de primeiro e segundo grau não seguem as decisões do STJ. Não seguem, porque teimam que, na visão deles, a prisão processual tem que ser utilizada praticamente como regra. Tá? Não é, fica errado, a gente vai no STJ, o STJ vai e muda. Tá? É cometido por doença grave, tá? Com um filho menor ou deficiente físico e gestante. Nestas circunstâncias, eu tenho uma sentença contra mim, aí não tem jeito, tá? Eu tenho que ir para a prisão, a não ser que eu esteja cometido por essas circunstâncias, tá? Professor, eu sou magistrado mesmo pela defensoria, fica em sala especial durante a prisão processual, depois, não, tá? Não. E o juiz pode determinar também monitoramento eletrônico nesses casos, tá? Detalhe, a gente vai ver aqui da feminino, tá? A discussão sobre a obrigatoriedade o juiz poderá ou deverá. Se você ler no artigo, vamos abrir o CPP aqui, vou abrir o CPP 317 e 318, tá? A prisão domiciliar, só poderá o juiz substituir a prisão preventiva. Isso quer dizer que é critério dele? Se ele quiser, ele não... não, mas se eu posso, quer dizer que eu não devo, né? Não, tá? Embora esteja escrito poderá, o juiz leia-se como deve, tá? As hipóteses são obrigatórias. Agora, você vai encontrar juiz teimoso que vai falar, não, mas se está escrito poderá, é uma faculdade do juiz. Você vai encontrar juiz falando isso? Vai, tá? Mas o STF já julgou. Aí o que acontece? Tem que recorrer para Brasília e o juiz fica feliz porque deixou o cara 15, 20 dias a mais preso, tá? Isso acontece. Exceções, tá? Se a mulher tiver... essas exceções estão aonde? No julgamento do STF. Tá? Na época foi a ministra Carmen Lúcia que começou a elencar algumas situações, porque a lei não restringe, a lei fala, olha, se ela está grávida ou ela tem filho menor, tem que colocar em prisão domiciliar. Tá, mas e se o crime dela for um estupro contra o filho? Aí eu coloco ela na prisão domiciliar? Qual que é a lógica? A ideia é proteger o filho, eu coloco a estupradora junto com o filho? Qual que é a lógica? Ou uma outra situação, por exemplo, a mulher tinha uma boca de fumo dentro de casa. E aí eu coloco ela onde? Dentro de casa. Qual que é a lógica? Não tem lógica nenhuma. Então o STF criou exceções, né, por erro, por falta de noção, falta de experiência do legislativo e colocou aqui, ó, não deve ser autorizada a prisão domiciliar se a mulher tiver praticado o crime com violência ou grave ameaça ou a mulher tiver praticado contra os seus descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser fundamentadas pelos juízes. Nós já tivemos casos aqui no escritório que a mulher foi presa por tráfico uma vez, foi solta. Eu tenho um filho menor de 12. Presa de novo, solta. Na primeira vez o MP concordou. Na segunda ele já não concordou. Na terceira vez que ela foi presa por tráfico, um mês, no outro mês, 3 tráficos seguidos. Na terceira vez a MP requereu a prisão dela preventiva. Porque se ela ficar solta, ela ia traficar de novo. Chegou até no STJ esse processo por recurso do Ministério Público, tá? Do Ministério Público. E o MP pedindo a prisão dela, a gente pedindo a liberdade, mesmo sendo a terceira vez o tráfico, ela ficou solta, tá? Situações excepcionalíssimas. O juiz vai fundamentar. Só que, olha o cuidado do STF, ele fala excepcionalíssimas.
não é excepcional, é excepcionalíssimas. É algo muito especial, não é algo especial, é muito especial. A regra é a liberdade. Se ela tiver praticado com violência ou grave ameaça, ela matou alguém, pode o juiz não dar a prisão domiciliar. Ela tiver praticado contra o filho ou neto, pode o juiz. Em situações excepcionalíssimas. O exemplo que traz, uma boca de fumo dentro de casa. Aí eu mando ela de volta para casa? Não dá, tá? Beleza? Beleza. Então, houve a modificação para adaptar a questão do STF, mas a Carmen Lúcia que elencou essas circunstâncias em julgamento, tá? Quais são as situações excepcionalíssimas, né? Existe divergência porque não trouxe na lei, mas ainda segue um entendimento discutível que, como o STF, né, fixou, poderia continuar ainda esse entendimento de situações excepcionalíssimas e continua, tá? Beleza? O juiz pode aplicar outras medidas cautelares. Lá no 319 vai ter uma série de medidas cautelares, né? O sujeito, por exemplo, não deixar a cidade em que ele mora, por exemplo, 319 do CPP, tá? E lá é porque lá está previsto o monitoramento eletrônico, né? Então o juiz pode, por exemplo, determinar outras questões além do monitoramento eletrônico. Em regra pode sim, tá? O mais comum é o monitoramento eletrônico, que é a forma mais fácil, né? Você coloca o monitoramento eletrônico, fiscaliza o cara ali, é a forma mais fácil, tá? Na questão das medidas cautelares. Beleza? Por que criança? Porque existe uma divisão em questão, principalmente de psicólogo, né, psiquiatra, do Estatuto da Primeira Infância. A primeira infância ela vai dos 0 aos 6 anos, tá? E a segunda infância dos 6 aos 12, tá? Então por que 12? Porque até os 12 anos a criança ela tem ali um desenvolvimento que vai praticamente definir a sua vida. Dos 12 aos 18, ela vai só terminar de construir a sua mentalidade. Mas a infância dos 0 aos 12 anos ela é extremamente importante para que a criança, né, ela tenha um desenvolvimento mental completo. Cito um exemplo, a primeira vez que eu fui professor da minha vida, fui professor de violão. Quando eu tinha uns 16, 15 anos, não lembro. Faz muito tempo. Uns 15 anos acho que foi. Acho que até menos. Uns 15 anos. E aí, eu fui professor de violão numa escola de ensino fundamental. E o que aconteceu? Eu estava dando aula uma vez de violão e tinha um menininho, chamava Arthur. E eu comecei a preparar a turma para fazer uma homenagem ao Dia das Mães. E o Arthur estava lá e tal. E aí a gente começou a colocar, sabe as músicas de mãe, assim, tipo Rick Renner? As músicas assim de mãe, que eram músicas de homenagem às mães e tal, e fiquei ensaiando com eles. Deu um pouquinho, o guri saiu chorando, despencou pro lado do banheiro, chorando. Aí eu falei, e eu criança, né, tudo cão, começou a apontar o dedo e rir do guri. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Fui atrás do moleque. Aí eu fui falar com ele, falei, ô Arthur, o que tá acontecendo, cara? O que foi? Tá tudo bem e tal? Aí ele falou, professor, minha mãe tá presa. Ai, puta, aquilo me quebrou, sabe? Que eu falei, cara, e agora? O que eu falo pra esse moleque? E aí eu falei, cara, mas quem que lava sua roupa? Quem que limpa a sua casa? Aí ele falou, minha avó, eu não lembro se era avó ou tia, mas acho que era avó. Eu falei, então, eu sei que sua mãe não tá com você hoje, um dia ela vai estar de novo. Mas faz uma homenagem pra sua avó, que por enquanto ela tá fazendo a função da sua mãe. Tá limpando sua roupa, tá lavando sua roupa, tá limpando o seu quarto, tá cuidando de você. E aí eu consegui fazer reverter ali a situação, mas o que adianta você pegar uma mãe, por exemplo, que errou, que está carregando 10, 12 quilos de droga do Paraguai para o Brasil, é crime, é tráfico, tem que ser preso?
Tem, tá lá na lei, porque, mas assim, o que adianta você pegar essa criança, traumatizar essa criança, sendo que a ausência da mãe vai continuar prejudicando outras e outras e outras pessoas, que em regra não tem um estudo, que em regra não tem Então assim, a punição do direito penal, ela não pode ser uma punição burra. E às vezes na prática nós vemos muita punição burra. Essa ideia de prender por prender, essa ideia de prender para mostrar a força do Estado, sinceramente não serve. Nós já tivemos em vários locais do mundo essa situação. Assistam a 12ª Emenda, um documentário que tem na Netflix, se não me engano, que é muito bom sobre prisões. Muito bom, é curto, deve ter 1 hora e pouquinho só. Muito bom sobre prisões, sobre a ideia dos 3 strikes, a ideia de punir. Não funciona, cara. Não funciona. Em local nenhum do mundo funcionou e no Brasil não vai funcionar também, tá? Comprovações. Comprovação da gravidez por meio de exame, filiação, certidão de nascimento, tá? Guarda efetiva também, a lei não exige, tá? Então se é duro isso daqui, às vezes é criado com a tia. Se tem certidão de nascimento da mãe, você junta que o juiz libera, tá? Então temos algumas questões jurisprudenciais também aqui, tá? Outro detalhe, o delegado pode, o delegado não pode, tá? Tem muito delegado, eu já vi até, é um absurdo, mas eu já vi delegado que declarou o princípio da insignificância e soltou o cara. Não pode, tá? É a autoridade judicial que tem que definir isso, e não o delegado, tá? Mas você vê na prática? Vê, tá? Vê. É preocupante. O delegado sabe, então ele fala, puta, eu vou pegar isso aqui, trabalhar em cima desse inquérito, mandar pro juiz sabendo que vai ter que fazer, tá? É o que a lei fala, é o que a jurisprudência fala. Isso é meio burro também? Mas é o que a lei fala, é o que a jurisprudência fala, então tem que fazer. Porque o delegado, ele não tem ele é uma autoridade policial, ele não é uma autoridade judiciária. Então, muitas das vezes, eles acabam, ignorando prisões. Vê que é coisa besta e fala, cara, só vai me dar trabalho isso aqui, não vai dar nada pro cara. Então, libera esse cara, manda ele embora, tá? Então, acontece, mas não era para acontecer, tá? Dos regimes fechado é penitenciária, semiaberto, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e a pena aberta é em casa do albergado, tá? Aqui no final tem uma tabela do regime semiaberto e aberto, lembrando que, para a gente já ir finalizando aqui, requisito objetivo é a porcentagem. Se eu não cumprir a porcentagem, eu não progrido de regime. Se eu estou no regime fechado e não cumpro a minha porcentagem, é o meu requisito. Se eu for condenado a 10 anos, eu tenho que cumprir 16%, 1 ano e pouco lá, para poder progredir para o semiaberto, senão eu fico no fechado, tá? Além disso, o que eu preciso? Bom comportamento carcerário. Quem que vai certificar isso? O diretor do presídio, tá? Sobre regra, a maioria tem bom comportamento, tá? Requisito formal, oitiva prévia do MP e do defensor, tá? Então o defensor faz, sobre regra, o defensor que faz o requerimento, de progressão de regime. E aí o MP, sobre regra assim, 99%. E aí o MP é ouvido, o MP geralmente concorda, tá? E aí manda o cara, uma das poucas coisas que o MP concorda na execução penal, e aí manda pro juiz definir, tá? Do semiaberto para o aberto é a mesma coisa? Mas tem um plusinho aqui, tá? Ele tem que aceitar as condições impostas pelo juiz e estar trabalhando, tá? Porque no regime aberto é um requisito do regime aberto o trabalho. Então, para ele ir para o regime aberto, ele tem que trabalhar. Geralmente nas colônias já tem um acordo, sabe? Com algumas empresas que fazem esse acordo, com os apenados, tá? Então, temos, por exemplo, várias grandes empresas em Dourados, por exemplo, de construir asfalto, tá? Prefeituras. No semiaberto feminino agora a gente viu, tinha muitas padarias, tá? Em Dourados que fazem esse convênio com as internas, com a execução penal para poder pegar
esses internos para que elas trabalhem, né, nas suas empresas, tá? E é legal, existem incentivos fiscais, né? Existem incentivos trabalhistas para que eles possam pegar. O salário mesmo nem é um salário mínimo completo, é 3/4 do salário que se paga. Então tem o que a gente chama de pecúlio, né, pela lei de execução penal. Então tem esses benefícios, né, que são aplicados lá, tá? Algumas questões de crime com funcionário público, não é interessante a gente tratar agora, e sobre a prisão, a progressão especial. No 112 ele fala que no caso de gestante ou de mãe que for responsável por pessoa com deficiência, os requisitos são diferentes, tá? A única exceção àquela tabela de porcentagem. Não ter cometido crime com violência, não ter cometido contra o filho e ter cumprido 1/8 da pena. Ser primária, ter bom comportamento carcerário e não integrado à organização criminosa. Se cumprir tudo isso, é 1/8 de pena. Tá? É um benefício para a mãe gestante que for responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Então, se a menina é gestante, ou mãe, ou responsável por qualquer criança, é 1/8. Desde que não tenha sido um crime com violência, não ser um crime contra o próprio filho, ter bom comportamento carcerário e primária e não integrado à organização criminosa. Tá? Então, nestas circunstâncias, é 1/8 só da pena. Beleza? É uma exceção para as mães. É comum? Não tanto. Tá? Apesar que a gente foi no semiaberto agora feminino e tinha uma mulher lá com uma criança. Bem bonitinha, todas as outras presas ajudavam a cuidar. Tá? Então, tem várias tabelas aqui para vocês acompanharem e estudarem, tá? De facilidade. O cometimento de falta grave. A gente vai ver falta grave lá na frente, mas ele interrompe, né, o prazo de progressão de regime. Por exemplo, você pega um celular dentro do presídio, tá? Eu não ter um bom comportamento, eu xingo os funcionários da prisão, tento bater neles, é uma falta grave, né? É uma punição administrativa para o preso. Vai zerar o prazo de progressão de regime. Tá? Isso quer dizer que a pena dele volta do zero? Não, pena cumprida é pena extinta, mas o prazo de progressão começa com contar, né, as porcentagens de novo. Tá? E de novo, o tráfico privilegiado do parágrafo não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. Tá? Beleza? Então, a gente tem alguns julgamentos recentes, né? Entendimentos atuais, por exemplo, essa da posição do tráfico privilegiado é uma posição que sempre vem tendo essas mudanças, tá? Então, o entendimento atual passa a ter em direito à concessão de anistia, graça e indulto, tá? Por quê? Na lei de crimes hediondos, tá? Aqui, 8.072, os crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes de drogas e afins são suscetíveis de anistia, graça e indulto, tá? Que são os perdões do executivo, tá? Então, anistia, graça e indulto, pode até especificar na próxima aula um de cada um, mas são perdões, tá? Que ou o legislativo dá ou o presidente dá, tá? Geralmente o presidente faz sempre no final do ano, próximo do Natal. A ideia é o perdão. Sabe quando isso começou lá com Pôncio Pilatos, tá? Não é de agora não, tá? Era comum dos governantes, na época de Natal, numa época de festividades, perdoar um dos presos, né? E tanto que Jesus, quando falaram assim, soltem Barrabás ou soltem Jesus? Aquilo ali era uma não é anistia, era uma graça do presidente, tá? Ele chegava e falava, quem que eu libero aqui? Eu vou perdoar um deles. Porque eles eram muito duros, né, os governadores da época, mas eles também liberavam, perdoavam, porque eles eram pessoas muito boas, né, para ser bem vistas na sociedade. E isso foi permanecendo. Então, em algumas situações dessa, o presidente pode dar algum indulto, pode dar alguma graça, nesse sentido. Tá? Que é um perdão
que o presidente pode dar. Vai depender se é coletivo, vai depender se é individual, vai depender se é o legislativo, tá? Mas são graças a anistias e indulto. E sempre o parágrafo 4º foi equiparado ao tráfico, né? Porque o parágrafo 4º da Lei 11.343, ele é artigo 33. Parágrafo 4º, aqui eu tenho o tráfico de drogas. O parágrafo 4º fala: nos delitos definidos nesse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem organização criminosa. Então é um mula, tá? O cara, a primeira vez carregando droga, pouca droga, primário, não é da organização criminosa, é um mula, tá? Esse cara vai ter a pena diminuída, tá? Isso aqui é o quê? Olha como já tem que estar na tua mente, cara. Poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Isso é uma causa de diminuição de pena, porque tá infração, terceira fase da dosimetria, tá? Beleza? A gente vai avançar um pouco mais, terminar as questões de progressão de regime, tá? Vamos falar das hipóteses de regressão de regime na próxima aula, tá? E alguns direitos do preso: autorização de saída, saída temporária, a saidinha de Natal, né, de Dia dos Pais. Lembrando que essa é a aula que eu estou gravando dia 6 por conta da dedetização. Na semana que vem nós temos 2 feriados, que é a divisão do Estado e dia 12, acho que é dia de Nossa Senhora Aparecida, alguma coisa assim. E dia 13 vai emendar. Nós voltamos a aula no dia 20, tá? Vamos ter mais umas 2, 3 aulas ali, tá? Provavelmente 3 aulas. Vamos fazer a atividade, tá? E aí nós vamos falar do monitoramento eletrônico esse semestre ainda, remissão de pena, que é o perdão da pena, tá? Livro, estudo, trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho de prescrição, SURSI, RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Vamos falar lá no final da anistia, graça e indulto, tá? Mas é o perdão, a graça é o individual, indulto é o coletivo e a anistia é por lei federal ordinária. Esse aqui é do Congresso, tá? Esses daqui são do presidente. Vamos falar de anistia, graça e indulto. Vamos falar de novo da pena de multa, tá? E aí depois tem um outro material que está aqui, que ele está nos últimos 4 encontros do AVA, tá? Que aí são as sanções disciplinares da LEP, tá? Falta grave, média e leve, tá? E aí algumas questões remanescentes da lei de execução penal, tá? Medida de segurança, como que funciona, incidentes na execução, já falar de algumas questões que vão faltar, mas aí é questão de última aula, sabe? Alguns detalhes, beleza? Bons estudos para vocês, aproveitem os feriados para estudar. Infelizmente a gente não tem a aula presencial, triste, ruim, mas fazer o quê? Né? A gente na próxima aula presencial dá uma renovada nisso, tá? E eu tinha falado para vocês do trabalho, tá? O trabalho vai ser refazer a dosimetria de pena da aula da professora Aline. Como assim, professor? Vamos estudar de novo dosimetria, mas para acabar logo, para sempre eu aprender aquilo, vocês vão pegar essa questão aqui da professora Aline, tá? Tem que abrir a prova de novo. Acho que está salvo nos downloads. Peraí. Eu vou abrir a prova aqui da professora Aline, tá? Tira um print da tela, tá? Alguma coisa. Vocês vão refazer essa questão com calma em casa e vão me entregar na próxima aula. Qual aula, professor? Do dia 20, tá? Vocês vão ter 2 semanas para fazer essa dosimetria de uma maneira correta, analisando a primeira fase, analisando a segunda fase, analisando a terceira fase, tá? Faz bonitinho e me entrega dia 20, tá? Vai valer 500 pontos para quem entregar. Beleza? Bons estudos, pessoal. Eu vou deixar a questão na descrição para vocês fazerem. Beijo, bons estudos, bom feriado.